Bom, gente, tudo bem? Vamos lá? Esse é tudo que falam em português. Vamos ver se funciona isso. Né? Bom, sou norte-americano. Morava na Colômbia 8 anos, no Brasil 2, por causa disso, meu portunhol. E no Chile 9 anos. Essa nossa família, a querida chilena, mão esquerda. Chegava quase 20 anos. A gente tem essa mistura de vocabulário, sotaque, inglês, português, espanhol. Quem sabe a gente inventa umas novas palavras hoje, mas vamos tentar. Quero dizer uma coisa. Esse final de semana tem sido fantástico. Eu não sei se vocês reconhecem o tesouro que fica nesta sala. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que está acontecendo no mundo, mas depois de ficar com vocês, eu quero levar para o mundo o que está acontecendo aqui. O nível de profissionalismo, o nível de paixão para o Senhor, para levar o Evangelho, a mensagem para os outros aqui. O comprometimento que vocês têm para as famílias de vocês é impressionante. Eu vou dizer isso, saindo do tema. Eu sempre sabia que isso existia no Brasil. Quando a gente morava aqui, eu pensei, nossa, o mundo não sabe do que está acontecendo aqui. É como um segredo. Eu acho que esse segredo precisa sair para o mundo. Vocês não sabem, não imaginam o que vocês têm. Entendem o que eu estou dizendo? Vocês não, eu acho que não reconhecem essa umidade também. Mas eu quero animar para vocês a compartilhar, a levar para os outros o que vocês têm. Porque realmente é impressionante, não tenho palavras. Estou olhando para você, Tamires. E Fer. Nossa. Bom. Ontem Maurício falou do chamado. Volcarei, bom, é muito importante, mas a gente estudava na faculdade Cornell, nos Estados Unidos. No meu terceiro ano, eu recebi uma oferta de trabalho num banco de investimento. Eu pensei, bom, eu tenho acertado o meu futuro. Segurado, não tenho que me preocupar. Só que o único problema é que esse pobre judeu, estava perdido. Não sabia o que fazer com a minha vida. No meu quarto ano, eu conheci o Senhor pelos navegadores. Mudou a vida para sempre. Mas obviamente não entrei no banco de investimento. Mas o que fazer com a minha vida? Eu tinha que descobrir isso. Só que já sabia que tinha propósito. Por fim. Então, que propósito? O que faz? Porque ter um senso claro de propósito é importantíssimo. Cada um tem o seu próprio propósito, né? Mas é a força motriz por trás do motivo pelo qual fazemos o que fazemos. É a razão mais profunda que dá sentido às nossas ações, decisões e atividades.
força motriz. Se você não souber o que é seu propósito, tem que conhecer. É importante. E também eu estou ainda descobrindo, mas eu tenho um senso de propósito como não tinha antes. Mas o que nos une é o propósito que temos em comum, é abrangente. Esse é o que Deus deu para Adão, em Gênesis 1, né? Sorry, não, ainda não. O colocou no jardim, falou que você já tem a minha imagem e a instrução foi ser frutífero, multiplicar-se, encher a terra e submetê-la. Outras palavras, nós fomos criados para trazer a bênção e o florescimento de Deus ao mundo inteiro. Já temos falado disso nesses dias. É evidente. Quase quero terminar aqui, porque vocês já ouviram de muitas pessoas o que de isso. Mas eu quero compartilhar essa ideia de avoda. Sendo judeu, eu posso dizer que falo um pouquinho de hebraico, muito pouquinho. Avoda, eu falo. Avoda é uma palavra hebraico, chink. Temos uma coisa, uns sinais aqui que significava tanto trabalho como adoração. Não sei se vocês sabem disso, é interessante. A Avoda une as ideias de trabalho, serviço, lida, artesanato, produção, com as ideias de adoração, serviço e ministério. Quem sabe Romanos 12:1? Quem pode falar sem ver a Bíblia disso? Alguém tem isso memorizado? Você pode? Não vai segurar mais, não vai levar mais o microfone. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração. Serviço. Adoração. Trabalho. Tudo vai junto. Obrigado. Em Gênesis 2, alguém falou ontem, tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse lavrar e também adoração. Mas a ideia que a gente tem hoje em dia de trabalhar, adorar, é coisa que a gente tem que fazer para fazer outra coisa que é mais importante, ministério, tudo isso. Tenho palavras que não vou compartilhar aqui, que quero dizer que são humanos, vocês sabem o que é isso. Deus criou isso para ser um só paquete. Avoda, abad, é a mesma palavra. Quem serve, quem trabalha, quem adora o Senhor, vá junto. Entende? É isso. Então, nosso trabalho se torna uma forma de adoração e serviço quando feito com o coração de servir e obedecer a Deus. O problema que aconteceu no jardim, o que foi? O homem decidiu tomar as coisas nas suas próprias mãos. Fazer a maneira que ele queria fazer. O que aconteceu? Ficamos com a queda. Então, nosso mundo não é o mundo que Deus queria,
mas um mundo com problemas, dificuldades. É complexo. Temos enormes desafios. Turbulência política. Lendo hoje em dia, por todas partes, temos esse problema. Aqui não tem. O Brasil não tem esse tipo de problema, mas outras partes sim. Também tem instabilidade econômica. Quanto mais agora com essas tarefas do meu querido presidente e tudo. Mas o mundo, as pessoas não sabem o que acontecer. Também tem essa injustiça social, tecida no tecido global. E ouvindo as histórias ontem de Afeganistão, já sabemos. Essa injustiça existe, mas existe aqui, existe nos Estados Unidos, em todas partes do mundo. E, finalmente, a falta de confiança que existe é uma confiança quebrada. A gente não se confia agora. Então, como que vamos enfrentar um mundo assim? Como que Deus quer que enfrentemos essa realidade? Pois, uma das coisas que foi falado ontem é o que Jesus pediu para a gente fazer. Façam discípulos em todas as nações da terra. O que tem a ver com o que estamos falando? Isso com os problemas do mundo. Por quê? Alguém tem uma ideia? O que tem a ver fazer discípulos com o mundo que Deus queria que foi perdido no jardim? Alguém? Reacender. Exatamente. Se eles não fazem, quem vai fazer? É isso. Então, sabendo, tem diferentes maneiras de fazer, mas a maioria do mundo está trabalhando. É um contexto que alguém falou ontem. Eu passo a maioria do meu tempo aqui, ó, com trabalho, e espero com adoração também, mas às vezes não é tanto assim, né? Ok? Vou contar um pouquinho de uma história. Eu me perguntava, bom, agora conheço Jesus e comecei a saber disso. Como que eu posso me mexer nisso? Não sabia. Porque para mim, trabalho aqui e trabalho corrupto, tudo isso, para ganhar dinheiro, o ministério aqui muito, muito mais puro. Não sabia o que fazer. Mas ouvi falar de dois casais, alguns de vocês conhecem a Jimmy Payton e Carrie? Sim, Harry e Robin Durgan? Sim, que moravam aqui perto, em Campinas, em bom tempo. Bom, eles foram chamados a Bogotá, Colômbia, os 80. E foram, mas não tinha como conseguir um visto. Então, tinha que inventar uma forma criativa de ingressar ao país. Então, decidiram fazer uma fábrica de coros. Qualquer ideia, não? Louca. São assim. Bolsas e artigos de couro. Bolsas, exatamente. Me perdi aqui. Isso. Ele está com um deles. Esse é Sérbio o nome. Quem é esse outro lá?
Depois de 5 anos, a Karen e eu, a família pequenininha, decidimos ir para a Colômbia também, participar com eles. Foi incrível essa experiência. Sabe que o país sofria de de problemas profundos, como a guerrilha, como o narcoterrorismo, a corrupção política, sequestro em larga escala e crime fora de controle. E a gente... E o quê? Algumas bombas aqui para lá também. E Aldo Iaraci também estava lá nessa época, que também foi uma atração para a gente ir para lá. E isso é as bombas. Ah, sim. Perfeito. Obrigado. Em seu auge, a empresa tinha como 750 empregados. No momento de um desemprego muito alto. Mas deu certo o negócio por um bom tempo. 2 anos depois, abrimos um restaurante Tex-Mex. Quem sabe o que é Tex-Mex? Um estilo carnes fumadas e comida mexicana, tortilha, junto com um estilo. Só que o colombiano odia as coisas picantes. Então, tínhamos que usar salsa de tomate para as batatas fritas. Essa foi uma coisa... Bom, vou mostrar algumas dos vídeos. Olha, Jimmy. A revista de cromos decidiu fazer um artigo do negócio. E essa foi a comida. Também tinha um cara que estava no negócio. Quem foi? Este jovem, não sei quem que era. De Chicago, né? Tentando ser tejano. Uma piada tremenda. Tá. Ok. Mas, deixando lá a foto, esses negócios forneceram um terreno fértil para a construção de conexões relacionais. Vários funcionários, alguns clientes ouviram falar de Jesus e começaram, por sua vez, a compartilhar essas coisas com outras pessoas, igual como vocês falaram. A oportunidade de estarmos juntos por tantas horas, todos os dias, na gerência também, no chão onde as pessoas estavam cozinhando e tudo. Turbo alimentou o discipulado natural, que estava correndo através das redes familiares e relacionais. Um movimento que começou em Bogotá nos anos 80, hoje em dia estão em 5 cidades de Colômbia, mas os colombianos também no Chile, México, Porto Rico, Espanha, França, Estados Unidos e Canadá. Todos saindo de lá. Esse é o impacto. Se você vê de longo prazo, as décadas do impacto, e aqui também dá para ver. Impressionante. No início você não vê isso. Tem que confiar no Senhor, que vai fazer. Impressionante. Para mim, aqueles anos representavam uma experiência muito impactante na minha vida para ver o que Deus podia fazer. Onde pude ver de forma próxima e pessoal o poder transformador
do Evangelho por meio dos empreendimentos missionais. E aqui também se vê o impacto. Depois de um bom tempo, eu me mudei com minha família da Colômbia para Curitiba e depois para o Chile. Durante a maior parte desses anos, desenvolvi e administrava uma empresa de consultoria de gestão. Em 2009, as lideranças navegadores pediram para a gente considerar iniciar uma liderança de uma rede de empresas missionais no mundo, porque tinha várias que estavam tentando fazê-lo, não muito bem, para ter um impacto. Pelo menos falaram para mim, estão fazendo os mesmos erros de sempre. Pelo menos podem fazer novos erros e aprender de novo, seguir fazendo o mesmo. Era um pouco ruim, mas eu aceitei. E na época tinha provavelmente cerca de 150 dessas empresas no mundo. Hoje tem mais de 60, está crescendo muito. E sem contar o que está acontecendo aqui no Brasil. Agregando pode duplicar esse número, estou quase seguro. Aqui só. Então, se formos ver empreendimentos missionais como impacto do reino, por onde começar? Eu acho que isso, uma paixão dupla. Paixão por Jesus e paixão por o que você faz. Não todo mundo tem isso. Mas se você não tiver aquela paixão e complica o negócio, o que vai fazer? Rindo. Vou sair embora. Eu não gosto disso. Mas se você tiver aquela paixão, você vai ficar. Porque é uma paixão, não é uma... É uma paixão e adoração. Então, vou mostrar uma série de vídeos de diferentes partes do mundo. Bom. E depois vamos falar um pouquinho entre nós. Só que tem uma pergunta, talvez para pensar, se vocês querem fazer uma nota. Aquele tinha uma paixão. O que foi a paixão? E como ajudou a ele a fazer o que eles fizeram? E só vou dizer que não queria colocar aqui, foram para a Indonésia para alcançar pessoas que não tinham ouvido nada da mensagem do Evangelho, né? Então, vamos lá. Não. Não. Tira isso. E... uma vez mais. Não. Não tem essa. Vamos? Não. Praticava 15 vezes isso e não falhou. Não. É outro. Espero. Vamos continuar. O outro é um casal que morava em Sudáfrica e queria ir para o Burundi porque o cara tinha uma paixão por café. Onde? Este lunes, mas em português onde? No. Bring me my backpack. I can get the thing out of there. Vamos voltar para isso, só um minutinho.
Mas, por enquanto, vamos a la de la mujer. Então, eles, por paixão de café, porque trabalhava em Starbucks quando tinha 17 anos. Eu sempre queria fazer uma coisa. Eles foram para Burundi para formar uma plantação e vendas. Vou buscar minha tenda e talvez isso vai complicar muito. Ahora no lo podemos poner. No, pero después. Pues yo estoy hablando un poco de su situación y tal vez mientras hablo no se puede. O sea, si yo empiezo a ver lo del video, saco el PowerPoint, porque tenemos una sola computadora para hacer estas cosas. Un solo pañal. Porque por debajo de la foto es... No sé cómo, por qué no está funcionando, porque no es de YouTube. Entonces debe ser parte de ese. Bueno, no es final del mundo. Cuando termina tu presentación, Podemos mostrar. lo puedes mostrar en plan. Ya. En un momento van a trabajar en grupo, ¿sí? ¿O no? Sí. Y como para finalizar todo se puede. Gracias. Isso foi há 15 anos atrás. O que vocês acham que aconteceu com eles por causa do que estavam experimentando aqui? Burnout. Queimaram? Ah? Sucesso, possivelmente. Que mais? Se você estivesse aconselhando a eles, depois de ouvir disso, o que teria dito? Acabou, boa ideia, mas vocês têm os filhos, os pais deles. Além disso, já voltou a guerra civil. Então, o que mais? Teria aconselhado para eles. Complicado, né? É muito tentador também pensar, bom, foi uma ideia louca que tinha. O cara antes, que vamos ver ao final, também tinha uma ideia louca. E uma parte de nós, às vezes eu penso assim, vocês
atuaram demasiado, rápido demais. É problema de vocês. É uma tentação pensá-lo, né? Mas o que aconteceu é que eles até hoje estão lá. Vocês não podem imaginar o que Deus fez. Em Burundi, já desenvolveram um negócio de café especializado, fala assim? Especial, de alta qualidade, que está se vendendo no mundo inteiro. Long Miles é o nome da marca. E eles trabalham com 4.000 famílias diferentes, porque todos os, estou fora do meu vocabulário, dos produtores pequenos, muito pequenos, analfabetismo muito alto, eles já têm 20.000 pessoas, porque são famílias, são 4.000 unidades, com quem estão falando. Eles levam café para ser lavado, tem 2 estações desse tipo, para lavar, tem altoparlantes, loudspeakers, sorry, e falam da mensagem da Bíblia. Então, as pessoas estão ouvindo, conhecendo Jesus, tem escoltas que são para ajudar as famílias com a parte financeira, também para saber como ter 3 vezes mais produtividade, fertilizando e fazendo tudo isso. E eles têm condições para comprar grãos depois. É impressionante. Então, as escoltas também estão ajudando com o discipulado daquelas famílias. 20.000 pessoas. Agora estão expandindo a Quênia e a Uganda. E a ideia é ter 80.000 famílias que possam impactar. É impressionante. Mas se tivesse dito, já não teria passado isso. Então é impressionante o que Deus está fazendo com eles. Tudo por causa de uma dupla paixão. Bom, próximo é isso que quero mostrar primeiro do que as empresas missionárias fornecem. Acesso. Muitas vezes, como na Colômbia, você não pode entrar como qualquer tipo de pessoa. Requer de uma identidade legítima, né? Depois, autenticidade e credibilidade. Eu, sendo um gringo, como dizem, chegando a um país sem identidade, o que eles vão pensar? Você é da CIA. Todo mundo falava. Até os meus melhores amigos, até hoje, você é da CIA, né? Uma chefa que eu tinha na consultor, ela tinha uma consultora antes de eu formar o meu, falou, você é da Mossad, né? Pelo menos não foi assim, foi outra coisa, então não tinha como. Credibilidade quando moramos num mundo de pouca confiança. É tão importante. Eu me lembro de Pedro e Flávia lá no Chile, porque os brasileiros estavam lá e tinham um consultório de dentista, né? Importante. Ah, ok, entendo. Depois, sustentabilidade. Você chegar com apoio financeiro e de um momento para outro já não chega, o que vai fazer?
Mas trabalhando assim é sustentável, de longo prazo. E mobilidade. Depende, não? Uma fábrica é difícil de... A menos que você é Wolfgang e tem várias, e pode ser móvel com isso, mas também tem muitas formas de ser móvel. E essa é coisa linda. Ok.